Rapaziada, tá rolando esse vídeo aí, ó, na internet, né? Não assista a Copa do Mundo antes de assistir esse vídeo do Brisfoot. Eu até deixei o like aqui, eu sei que você vai deixar na confiança também. Se inscreve no canal e bora assistir junto. Vamos ver o que o Brisfoot trouxe aqui pra nós. Grupo A, México. Os mexicanos chegam para sua 18ª participação em Copas, novamente com ele, que descongela de 4 em 4 anos, Ochoa, o lendário Pô, isso aqui é muito verdade, velho. Ninguém sabe onde o Ochoa joga sem ser na Copa do Mundo. Mas ele tá lá, todas as edições. Desde 1990 o cara tá jogando. goleiro mexicano que defende tudo quando é Copa do Mundo, sendo que É caso verdade. seja confirmada a convocação, ele se tornará o recordista de participações. Caraca, velho. O cara já participou 6 vezes na Copa do Mundo. Caraca, mano. Com Messi e Cristiano Ronaldo. Outro recorde a ser batido pelo México nessa Copa é de mais vezes como um país sede, chegando em 2026 a sua 3ª vez sediando o Mundial. E quem sabe como em Olha que 70 interessante. talvez dê sorte novamente pro Brasil. Caso você não saiba, os mexicanos chegaram mais longe em uma Copa justamente nessa edição, nas quartas de final, caindo para a finalista Itália, que foi amassada pelo Brasil de Pelé, no qual até hoje é visto como um rei para os mexicanos, justamente Que por da hora. conta das suas atuações no tricampeonato brasileiro no México. Fora isso, a seleção tricolor é a maior ganhadora da Copa Ouro, com 13 títulos. É como se fosse a Copa América deles, vai. E chegam para a Copa com os destaques sendo Raul Jiménez, centroavante matador, que atua pelo Fulham na Premier League, e Obed Vargas, o meio-campo que recentemente chegou no Vamos ser bem sinceros aqui, tá? México não é uma das seleções que eu vejo chegar tão longe. Atlético de Madrid com apenas 20 anos. O jovem pode ser um diferencial para o México. Já suas Desconheço. camisas são da Adidas, e a titular vem no tradicional verde, enquanto a reserva vem na cor branca. África do Sul. A seleção arco-íris, apelido dado por Desmond Tutu para celebrar a diversidade pós-apartheid, chega para sua 4ª participação no torneio, tendo um retrospecto de nunca ter conseguido avançar da fase de grupos. E sempre Foda, que hein? pensamos nesse país, vem em mente a Copa do Mundo de 2010 e a música da Shakira, Waka Waka, que todo mundo conhece. Mas fora isso, também aconteceu o maior feito desse país em uma Copa, vencer a França, de Ribéry e Henry pelo placar de 2-1, e só não se classificando no lugar do próprio Absurda essa vitória, hein? Caraca, velho. Eu não lembrava que a África do Sul tinha vencido a França, não. Absurdo. Pô, a França é incrível como a França ela sempre tá boa, né? Poxa, Thierry Henry, Ribéry, sempre foi time muito bom desde as antigas. Pô, essa Copa pra mim é muito nostálgica, cara. África do Sul. México pelo saldo de gols. Sim, está se repetindo igual em 2010. México e África do Sul no grupo A. Fora da Copa do Mundo, a maior conquista da África do Sul foi a Copa Africana de Nações, em 1996, Nossa, faz sendo tempo, o hein? primeiro e único título Caraca. relevante que possuem até hoje, ganhando por 2-0 da Tunísia na final. E toda a esperança de gol está nos pés de Lily Foster, o mais conhecido jogador dessa seleção, que atua pelo Burnley da Inglaterra. Já suas camisas Conheço são da também, Adidas, sendo com a bem titular sincero. sendo na cor amarela, quanto a reserva em 2 tons de verde. Coreia do Sul. Os Tigres da Ásia Pô, da hora o estilinho de vídeo, né? Ele vai falar de todas as seleções, curiosidades. É tipo curiosidades de cada país aí. vão para sua 12ª vez em Copas do Mundo, marcado pelo 4º lugar em 2002, mas todo mundo sabe que foi roubado, eliminando a Itália nas 8ª de final após o gol de ouro na prorrogação, sendo os erros o pênalti não marcado para a Itália e a expulsão de Totti. Já nas quartas foi outro roubo contra a Espanha, sendo anulado 2 gols de cabeça dos espanhóis, o primeiro devido à bola supostamente ter saído e o segundo por uma falta no defensor. Em resumo, compraram os árbitros. E quando se fala em seleções asiáticas, com certeza a Coreia é a mais tradicional de todas, sendo disparada a seleção que mais jogou o campeonato, sem contar Europa e América, sendo o principal jogo histórico sem roubo a vitória de 2-0 sobre a Alemanha em 2018, eliminando a atual campeã do mundo na fase de grupos, com 2 gols marcados nos acréscimos, sendo um deles de Heung-min Son, o craque coreano, Ele é o conseguindo dar craque título mesmo. para o Tottenham, continuando sendo o símbolo dessa seleção, mas atualmente jogando pelo Los Angeles da MLS. Mas diferentemente do passado, agora Son conta com a ajuda de Kim Min-jae, zagueiro do Bayern de Munique, e Lee Kang-in, jogador do PSG. Já suas camisas são da Nike, com a Ó, tem uns caras que são de time forte. Toma. titular sendo na cor rosa e a reserva num tom de lilás, um aspecto florado. Tchequia. Retornando para a Copa do Mundo depois de 20 anos fora, a Tchequia chega para sua 10ª participação, somando a época que era Tchecoslováquia, país que hoje não existe mais, mas no qual foi dividido em Eslováquia e República Tcheca. Caso consideramos apenas após separação, seria somente Nossa, deve ter dado um trabalho do cão pra fazer esse vídeo, hein, velho? Olha que edição.
pô, vou deixar na descrição aqui, obviamente, deixa esse like aí, porque você deixando o like pra mim, automaticamente acaba refletindo nele. Tô falando. A segunda edição no torneio, mas para a FIFA, todas as edições passadas são vinculadas à Tchequia. Temos que falar então dos dois vice-campeonatos da seleção, sendo o primeiro Open the em 1934, perdendo para a Itália por 2-1 de virada, e o segundo vice-campeonato em 1962, perdendo novamente de virada, mas agora 3-1 para o Brasil. Pois eles não têm sorte nas finais. No seu elenco chegam com os principais destaques sendo Patrick Schick, centroavante matador, que conquistou a Bundesliga inédita pelo Bayer Leverkusen, e também Pavel Suc, meio armador que joga pelo Lyon da França. Já seus manos são da Puma, sendo a titular toda vermelha, com destaque nas golas, enquanto a reserva é branca com detalhes em dourado. Lion é brincadeira, Lyon. Grupo B, Canadá. Outro país sede dessa edição, chega somente a sua terceira Copa do Mano, é Mundo. impressionante como tá tendo umas seleções bem bosta, né? É porque aumentou a quantidade de seleção. E eu simplesmente, mano, nunca vi várias jogar. Por exemplo, nunca vi o Canadá jogar, tá? 3 vezes na Copa do Mundo. É assim, é novidade. Pô, acho que a geração não viu. Sendo as outras duas em 1986 e a última em 2022. Ou seja, 2022 é a primeira eles vez jogaram. na história que disputou 2 Copas seguidas. Quanto a seu histórico, bem, não é dos melhores, caindo nas 2 edições na própria fase de grupos, sem fazer nenhum ponto. Então, daí não tem como lembrar mesmo, né? Você joga 3 jogos, aí acabou, ninguém assistiu. Sequer, apenas marcando 2 gols em 2 derrotas para a Croácia e Marrocos, na Copa do Catar, sendo o primeiro da história, marcado por Afonso Davies, que nasceu num campo de refugiados e foi salvo pelo seu talento no futebol, ganhando uma oportunidade justamente pelo Vancouver Whitecaps, time canadense da MLS. Mano, um monte de informação aleatória, simples assim, né? Porra, mas tá da hora, eu tô curtindo, e eu sei que você está também, não é mesmo? Agora, jogando em casa, eles não melhorem esse desempenho. Como nas Copas o desempenho não é tão bom, o único destaque histórico do país é a conquista da Copa Ouro de 2000, vencendo surpreendentemente a seleção da Colômbia por 2-0 na final. Nossa, esse aqui tá parecendo aquele ator lá, como é que chama aquele ator? Puta, eu esqueci como é que chama aquele ator, é ator conhecidíssimo. Esqueci o nome, mas vocês estão ligados, eu acho. Esqueci! Pô. Sendo seus principais destaques o próprio Afonso Davies, lateral barra ponta, que hoje joga no Bayern de Munique, e também Jonathan David, centroavante da Juventus. Já suas camisas são feitas pela Nike, com a titular sendo vermelha e destaque na folha de maple, e a reserva numa pegada mais ousada, em tons de preto e branco, Bósnia e Herzegovina. Chega para sua segunda Copa do Mundo em... Olha isso, velho! Como assim a Bósnia e Slavsgovizgi vai participar da Copa do Mundo? Eu nem tava sabendo que a Bósnia e Slavsgovizgi iria entrar. Toda a história, eliminando a tetracampeã Itália na repescagem. Após os jogadores da Azul... Que vergonha, hein, Itália? Ô, italiano, muita vergonhita. Que irem ao saber que enfrentariam eles. Ou seja, é péssima a famosa imitação frase, de italiano. E por último, ri melhor. Em uma comparação direta, a Bósnia-Herzegovina disputou mais vezes a Copa do Mundo que a própria Itália nos últimos 12 anos. Nossa, tá feia a situação da Na Itália, hein? sua única participação, em 2014, acabaram não avançando da fase de grupos, porém conseguiram sua primeira vitória na história, ganhando do Irã por 3-1, com direito a gols do aposentado Pjanic, que jogava muita bola no meio campo, e o centroavante Dzeko, que ainda atua pela seleção com 40 anos, e é o maior símbolo de luta dessa nação, atualmente jogando na segunda divisão pelo Schalke. E na sua nova geração contam com talentos como Nidal Selic, zagueiro de 19 anos do Lens da França, e Amar Dedic, lateral direito de 23 anos do Benfica. Já seus mandos são feitos pela marca espanhola Kelme, na qual a titular vem na tradicional cor azul da Bósnia, enquanto a reserva na cor branca. Lembrando que ainda são as mesmas camisetas de 2024. Qatar, conhecida por sediar a última Copa do Mundo em 2022, chega agora a sua segunda participação na história. A primeira foi porque sediou. Porra. Sendo a primeira de forma qualificatória pelas eliminatórias da Ásia. Legal. Seu histórico no futebol é mais recente, conquistando seu primeiro título oficial apenas em 2019, a Copa da Ásia, que foi em cima do Japão, 3-1 na final. E o bicampeonato veio logo em Ô, seguida, louco, eles ganharam do Japão, então não é qualquer coisa. em 2023, onde pelo mesmo placar derrotou a Jordânia. Neste ano, a seleção qatari busca fazer seu primeiro ponto na história. Diferentemente de 22, eles chegam com mais experiência em busca de um inédito ponto, ou até mesmo classificação. No seu elenco, contam com Akram Afifi como maior esperança do time. Desconheço. Ponta esquerda joga atualmente no Al Sadd, do próprio Qatar. Na sua trajetória, já jogou em clubes como Vidia Real e Sport Gijón, da Espanha. Ou seja, ele tem bagagem europeia. Por fim, suas camisas são da Adidas, com a titular sendo na cor Bordeaux, com detalhes no centro do manto, e a reserva totalmente na cor branca. Suíça, conhecida não só pelos lindos Alpes suíços, chega à sua 13ª participação no torneio, buscando superar as quartas de final, que foi seu melhor desempenho em toda a história. Nas Copas de 34... Pô, a Suíça é meio encardida, né, velho? Já peguei alguns jogos que, tipo assim... Os que eu vi ali era retranca total, encardido, o bagulho parece que não flui.
38 e 54. Porém, a Copa que chama mais atenção sem dúvidas é a de 2006, no qual a Suíça tinha uma incrível defesa, sendo eliminada de forma invicta, e o mais surpreendente de tudo, sem sequer tomar um gol naquela edição, caindo nos pênaltis para a Ucrânia nas oitavas de final. Dessa forma, se consolida como uma seleção Se eu não me engano, era a Ucrânia de Lugano ainda, que jogava no São Paulo. tradicional e recorrente em Copas, sendo a sua sexta vez participando em sequência, e é vista como Olha eu falando merda, o Lugano era uruguaio. Nada a ver. um adversário difícil de enfrentar. O time é recheado de jogadores experientes, como o goleiro Nada a Kobe, ver. do Borussia Dortmund, o zagueiro Akanji, da Inter de Milão, e o lateral Ricardo Rodrigues, atualmente no Betis. E com certeza, o volante Xhaka, jogando a Premier League no Sunderland. Suas camisas são da Puma, sendo a titular totalmente vermelho e a reserva numa cor diferenciada, em verde. Grupo C. Nossa, dá até uma bugada, né? De tanta informação. Eu já tô tipo... muita coisa. Brasil, a única seleção a disputar todas as Copas do Mundo até hoje, chega para sua 23ª Porra! Essa também é novidade pra mim. Somos os únicos? Cara, não tem como, né? O Brasil é o cara da Copa, velho. Porra, ô Ancelotti, pelo amor de Deus, convoca o Neymar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas pelo amor de Deus, a gente brilha, né, mano? Os únicos 70, os únicos que participou de todas. Dá até uma tristeza ter essa seleção meio merda. vez no Mundial. Sendo pentacampeã, a amarelinha vai em busca do hexacampeonato. Ah! Essa foto aqui diz tudo, hein? Putz, velho. Tem que ser isso, mano. Mas vamos ser sinceros. Estamos A última longe de dança. seus favoritos. Marcado por um ciclo de instabilidade até a não Copa, é o o Brasil favorito. teve diversas mudanças de técnico, como Dorival Júnior, Ramon Menezes, Diniz e, por último, Carlo Ancelotti. A verdade é que no papel, o Brasil tem ótimas peças, como verdade. Vinícius Júnior, que destrói no maior clube do planeta, ou Rafinha, que é decisivo para o Barcelona, mas simplesmente chegam na seleção e parece que a camisa pesa. O maior exemplo disso é Luiz Henrique, que mesmo estando na Rússia pelo Zenit, sempre joga com muita garra e vontade. Pô, posso dar uma previsão aqui? Esse maluco, pós-Copa, vai ser contratado por algum time brabo. Esse maluco, pós-Copa, vai pro Manchester City. Ele tem a cara do Manchester City, não tem? Ele vai pro Manchester City. Eu tô dando uma previsão aqui. Mais que todo o resto. Quanto às últimas Copas, temos que falar da sequência de eliminações, caindo em 2018 para a Bélgica, com a famosa falta que não fizeram no Lukaku, e em 2022 para a Croácia, onde era só o Brasil segurar. A Copa, ela sempre revela alguém, né? Eu lembro da Copa que revelou o Rames Rodrigues, que foi pro Real Madrid, pô. Foi pra um baita time. Na Copa passada, o Mbappé tava no auge do auge, né? Voando. Sempre tem alguém que, tipo, ninguém conhece e daí explode. Óbvio, o Mbappé na Copa passada a galera conhecia. Quem que foi a revelação da Copa passada? Nem lembro, mas teve. Sempre tem. Mas simplesmente o Fred decidiu virar atacante. Quanto aos uniformes, são feitos pela Nike, com a titular sendo na cor amarela, com o Vai Brasa, e a segunda em azul, em parceria com a Jordan, que para muitos parece ter um diabo na camisa. Marrocos. A maior surpresa da Copa de 2022, quando foi às semifinais, chega a Copa com problemas, principalmente após a Pô, o Marrocos em 2022 impressionou mesmo, né, velho? polêmica da Copa Africana de Nações. É, eu acho que era algum jogador do Marrocos que jogava absurdo, que também foi... Porra, quem que foi? Nossa, não lembro quem que foi, velho. Um jogador do Marrocos jogava muito, que foi meio que revelação. Onde perderam em campo e recorreram na justiça o título contra Senegal. Mas além disso, também perderam seu técnico às vésperas do Mundiais. Ao todo, essa é somente a 7ª participação deles na Copa, mas para muitos ainda podem surpreender. Esse cara contando jogava no seu muito. elenco com estrelas como Achraf Hakimi, lateral do PSG, O Hakimi, sendo um dos melhores do mundo na posição, o bom goleiro Bono, que está atualmente no Al Hilal, e a estrela Brahim Dias, o 10 da seleção que atua pelo Real Madrid. O mais surpreendente de Marrocos, com certeza foi o 4º lugar na Copa passada, sendo a primeira e única seleção africana a fazer impressionante, esse na feito, verdade. eliminando tanto Espanha como Portugal do Mundial. Quanto suas camisas, são da Puma, sendo a titular em vermelho e verde e a reserva em branco com detalhes dourados. Nossa, parece muito a camisa do Portugal mesmo. Haiti, após 52 anos de espera, o Haiti retornará para a 2ª Copa do Mundo em toda a sua história. sendo a Absurdo, última velho, o Haiti tá na Copa do Mundo. Eu, sinceramente, nunca na minha vida assisti um jogo do Haiti. vez em 1974, na Alemanha, ou seja, só de o país disputar, já pode ter certeza que é uma alegria Já é imensa uma pra alegria, nação. da hora, Para muitos, é visto como uma das seleções mais frágeis de toda a Copa, mas para os haitianos isso não muda nada, e sim é uma honra para eles poder ter a Massa oportunidade demais. de ver seu país em uma Copa do Mundo, coisa que a maioria jamais viu antes, e além disso, cairão justamente no grupo do Brasil, país Puta, que mas toda... daí eu também tenho que ser bem sincero. Vão tomar uma lavada da nossa seleção, viu? O nosso grupo, ele tá meio merda, né, gente? Vamos dizer. Porra, se a gente não passar da fase de grupo, aí é pra acabar, velho. O nosso grupo, ele tá bem tranquilo pra gente passar. Podemos cair ali nas quartas. É padrão, né? O Brasil gosta de cair nas quartas. Mas, cara, fase de grupo tá
É primeiro. Se não passar em primeiro, pelo a nação amor. deles admira. Como nesse comentário que recebi num vídeo meu, onde ele fala que teria orgulho de ter nascido no Brasil. Quanto à esperança dessa seleção, sem dúvidas é Jean Hickner Bellegarde, meio campo que atua Não pelo conheço. Wolves, e o centroavante Wilson Isidore, do Sunderland. O curioso disso é que ambos nasceram na França, mas escolheram defender seu país de origem, o Haiti, enquanto Legal. suas camisas são fabricadas pela marca colombiana Saeta, e É fazem que também na França é uma disputa forte ali pra você participar da seleção, hein? Vamos ser bem sincero aqui. É uma disputa bem difícil você entrar na seleção francesa, tá? alusão direta à independência do país, sendo a titular em azul, a reserva em branco e a Bonita terceira camisa. opção em vermelho. Olha que da hora a Escócia, camisa, um dos muito países bonito. de mais tradição e mais fanáticos do futebol, retorna em 2026 depois de 28 anos sem pisar em um mundial, somando assim 9 participações ao todo. Porém, mesmo com tudo isso, ainda há um medo que assombram eles, nunca ter passado da primeira fase em nenhuma edição até hoje. Por isso, que para os escoceses, esse novo formato traz uma pequena esperança. Eu acho que tem chances aqui da Escócia passar junto com o Brasil, tá? Brasil e Escócia, se fosse pra chutar esse grupo aqui. Tem Pra eles, é Marrocos podendo aqui assim também? avançar para os 16 avos de final, que seria inédito, mesmo se ficarem em terceiro lugar do grupo, pois nessa edição todos os 8 terceiros melhores colocados também avançam. E na repescagem já fizeram história, ficando em primeiro lugar num grupo forte contra Dinamarca e Grécia, Ah lá. somando ao todo 13 pontos. E quem ajudou para tudo isso, com certeza, foi Andrew Robertson, o capitão e lateral do Liverpool há anos, e também o forte meio-campo com destaque do Napoli, McTominay. Já seus mantos são fabricados pela Adidas, com a titular em azul escuro e o símbolo centralizado, enquanto a reserva num tom de vermelho que parece até rosa. Grupo D. Estados Unidos. Os donos da casa serão o país sede com mais jogos Estados nesse Unidos. mundial. Chegam ao todo a 12 participações, que só ficam atrás do já citado México nessa questão, e também em número de títulos da Copa Ouro, sendo o segundo maior vencedor com 7 títulos, no qual o último foi em 2021. Já sua melhor colocação em Copas foi em 1930, logo na primeira Faz edição, tempo, hein? quando ganharam seus 2 jogos na primeira fase contra a Bélgica e Paraguai, e desse modo avançaram para as semifinais, perdendo para a Argentina, mas garantindo a terceira colocação pelo seu desempenho anterior. Mas atualmente, o USA costuma não chegar muito longe, pois todo mundo sabe que o esporte preferido deles nem é futebol, caindo as últimas edições nas oitavas de final. Seu grupo conta com os experientes McKinney, meio-campista da Juventus, e no ataque com Pulisic, do Milan, e Timothy Weah, filho do único bola de ouro africano de toda a história, George Weah. Já suas camisas são obviamente da Nike, com a titular fazendo ilusão à bandeira do país e a reserva em preto, para simbolizar os Estados Bonita essa em preto, hein? Eu particularmente gosto de camisas mais escuras. norte-americanos. Paraguai. A seleção albirroja volta para uma Copa do Mundo depois de 16 anos de ausência, sendo a última participação em 2010, quando também Pô, tô maluco ou o Paraguai na época que eu era criança era bom, mano? Não bom, tipo, porra, Paraguai, caralho. Mas era uma seleção que a galera falava, pô, nós vamos ter que lutar contra o Paraguai ali. Sabia que eles tinham ficado 16 fucking anos sem jogar. conquistou sua melhor colocação em toda a história, caindo para a Espanha, campeã do mundo, por 1-0 nas quartas de final. Ao todo, somam a 9ª participação e conta com as figurinhas carimbadas do futebol brasileiro, como Gatito Fernandes, que atuou por anos como goleiro do Botafogo, e além dele, os reforços palmeirenses, sendo o capitão Gustavo Gomes, zagueiro, e o mais novo paraguaio Maurício. Seus únicos títulos foram as 2 Copas Américas de antigamente, sendo a primeira em 1953, de forma invicta, vencendo o Brasil não é no tão jogo bom, de não. desempate por 3-2, e a segunda em 1979 sobre o Chile. Quanto aos seus mantos, são fabricados pela Puma, no qual a titular vem no tradicional listrado vermelho e branco e a reserva numa pegada mais abstrata, azul. A Austrália, Da hora o maior também. país da Oceania, a Austrália não joga mais pela sua federação Pô, esse de grupo aqui tá difícil de assistir os jogos, hein? Vamos ser bem sinceros aqui. É Estados Unidos aqui, né, nesse grupo que vai passar. seu continente, e sim pela Ásia, para buscar desafios maiores. Mesmo assim, todo ano eles vão para a Copa. Em 2026, chegam a sua 7ª participação ao todo, sendo a 6ª de forma consecutiva, ou seja, desde 2006 eles vão para o Mundial sem falhar nenhuma Nossa, vez. bem Seu melhor fraquinho esse desempenho foi grupo atingir aqui. as oitavas de final em 2 edições, sendo a primeira em 2006, quando caiu para a campeã Itália, por 1-0, e outra vez em 2022. Pô, eu quando ainda perdeu fico para também campeã indignado mundial, que a Argentina. Itália simplesmente não tá indo pras Copas, velho. Pô, a Itália era campeã mundial, ela era muito boa. Mas de lá pra cá também morreu, né? Até o campeonato italiano meio que morreu, né? China pelo placar de 2-1. Ou seja, se eliminar eles na Copa, é certeza que você ganha ela. No elenco australiano, eles apostam na juventude, com o jovem zagueiro Alessandro Sircati, de 22 anos, que atua pelo Parma. E no lateral esquerdo, Jordan Boss, de 23 anos, do Feyenoord. Além do ponta direito, Nestori Iracunda, de apenas 20 anos, do Watford. Quanto a seus uniformes, também são da Nike. É titular sendo na cor amarela, com detalhes em verde, a segunda camisa, apostando num degradê de rosa para Não gostei verde. da camisa, Turquia, não. retornando para uma Copa após uma classificação suave
derrotada contra Kosovo nas eliminatórias europeias por 1 a 0. Kosovo é um país? Não sabia nem que existia o país Kosovo. Disputar depois de ficar 24 anos longe da competição. Por incrível que pareça, essa somente vai ser a terceira Copa deles em toda a história. Seu maior feito, com certeza, foi da última Copa que disputou, onde além de protagonizar aquela incrível foto do Denilson, também chegaram às semifinais do torneio, caindo justamente para o Brasil por 1 a 0. E somado a Esse corte do Ronaldão era absurdo, né, velho? E eu lembro que as crianças ainda imitavam. Porra, qual que é a brisa de você ter metade da cabeça raspada e só o tequinho aqui? isso, a Turquia também ganha a disputa do terceiro lugar contra a Coreia do Sul, pelo placar de 3 a 2. Apostando na sua incrível geração turca, eles chegam à Copa com os destaques. Arda Güler, meio-campista habilidoso do Real Madrid, Bravo. e Kenan Yıldız, famoso por sua comemoração, ele é o atual camisa 10 da Juventus. Com isso, eles buscam repetir o grande feito de Interessante. 2002. Já seus mantos são da Nike, com a titular tendo a bandeira do país centralizada e um tom vibrante de vermelho, e a reserva em branco, com uma faixa vermelha, característico da Turquia. Grupo E. Alemanha, a única seleção tetracampeã do mundo nessa edição, vai em busca do seu pentacampeonato, somando ao todo 21 participações. Ó, sendo bem sincero aqui, pra mim a Alemanha tá mais fraca nessa edição, hein, gente? Pô, a geração anterior da Alemanha era muito melhor. Só ficando atrás do Brasil nesse quesito. Lembrando que em 1930 só não foram ao Uruguai devido à crise econômica do país, e em 1950 foram impedidos de participar devido a uma suspensão da FIFA mediante a Segunda Guerra Mundial. Acerca do seu desempenho em mundiais, é nítido a consistência da Alemanha, sendo seu melhor período entre 2002 a 2014. Pô, aqui era absurdo, hein? Nossa, essa seleção aqui, ó. O Götze, Mario Götze, Miller, Felipe Lahm. Esse é o Schultz, né? Acho que era Schultz o nome dele. O Neuer jogando pra caramba. Aqui também era absurdo, tá? Oliver Kahn. Pô, esse aqui quem que era? Eu lembro que jogava... Nossa, essa seleção que também era... Ó, o Close, filho da mãe que passou o Ronaldão. No qual tiveram uma sequência de segundo lugar em 2002, terceiro lugar nas Copas de 2006 e 2010 e chegando ao título em 2014 no Brasil, onde aplicaram o famoso 7 a 1 nas semis e ganharam da Aí foi Argentina na foda. final, com o gol Aí é de triste Götze de na lembrar. prorrogação. Dentre os destaques alemães, temos Joshua Kimmich, volante capitão, que atua pelo Beleza, Bayern, e as joga promessas Florian Wirtz, do Liverpool, e Jamal Musiala. Pode ser o diferencial caso volte de lesão. Quanto aos uniformes, são da Adidas e se inspiram nas camisas brancas de antigamente, e a reserva vem um azul marinho com detalhes na cor verde água. Curaçao, o menor país a já ter ido a uma Copa do Mundo, com cerca O Curaçao foi. Eu nem sabia também. de apenas 150 mil habitantes, a pequena ilha do Caribe chega em 2026 já em festa, pois para eles, só de terem ido, é um enorme motivo de comemoração. Embora historicamente a ilha tenha sido colonizada por holandeses desde 1634, curiosamente, eles possuem uma língua própria, que é o papiamento, uma língua nativa, na qual mistura português, espanhol, Curiosamente é esse vídeo todo. Esse vídeo é só curiosidades. holandês e línguas africanas. Para sua primeira Copa na história, o país paradisíaco conta com a dupla de meio-campistas Juninho Bacuna e Leandro Bacuna, com ambos surgindo no Groningen, da Holanda, e contando com passagens por Que clubes brisa, europeus, os como irmãos, Rangers e mano. Huddersfield, por parte de Juninho, e Aston Villa e Cardiff, por parte de Leandro. Já seus uniformes são fabricados pela Adidas, na qual a titular é totalmente em azul e a reserva em um amarelo claro, com É da destaque às Colômbia. 3 listras da Adidas em forma colorida. Costa do Marfim. O tradicional país africano retorna para a Copa do Mundo após 12 anos, chegando à sua quarta edição. Ao todo, buscam superar a fase de grupos, visto que nenhuma Mano, edição tá até com hoje muito time, né, velho? Caraca. conseguiram avançar para o mata-mata. Em toda sua história, possuem apenas 3 títulos da Copa Africana de Nações, tendo destaque ao último título que foi em 2023, ganhando contra a Nigéria por 2 a 1 na final. Quanto à sua trajetória até o Mundial, lutaram até a última rodada contra Gabão para ficarem na primeira colocação de seu grupo, sendo apenas um ponto de diferença que garantiu eles de forma direta. E o maior ídolo da história do país, sem dúvidas, é Didier Drogba. Drogba, sendo o maior artilheiro da história da seleção, com 63 gols em 95 jogos. Mas a geração atual também vem Nossa, com monstro, hein? Nossa, o Drogba era zica demais. bons nomes, como Amad Diallo, ponta velocista do Manchester United, e o forte zagueiro Osmani Diomande, do Sporting de Portugal. Seus mantos são feitos pela Adidas, onde a titular é na cor laranja, característica Puma. da seleção, e a reserva na cor branca, com elementos em verde e laranja. Equador, vindo de um ótimo desempenho nas eliminatórias Pô, aqui a Alemanha primeiro disparado, né? O Equador é bom também, hein? sul-americanas, ficando em segundo lugar, apenas atrás da Argentina, se consolida em mais uma edição. Olha que coisa ridícula, cara. Vamos ser bem sinceros aqui, tá? Brasil classificar em quinto colocado é pra acabar, né? Tudo bem que é um ponto de diferença pro Equador. Mas, gente, quinto colocado é brincadeira, velho. Apenas atrás da Argentina, se consolida em mais uma edição, sendo sua quinta participação e a terceira de forma consecutiva. A seleção equatoriana busca repetir o feito histórico de 2006, onde chegou até as oitavas de final, perdendo para a Inglaterra de 1 a 0, sendo esse seu melhor desempenho em toda a história Outro do mundo. time que voava, hein? Beckham, Lampard.
Mundial. No seu elenco, a esperança está nas mãos dos jovens jogadores, como Moisés Caicedo, volante marcador do Chelsea, William Pacho, um dos melhores zagueiros do mundo do PSG, e Piero Hincapié, outro zagueiro que atua no Arsenal da Inglaterra. Eu acho que o Equador vai vir forte, tá? Não pra ser campeão, mas pra chegar ali nas fases eliminatórias e tal, junto com a Alemanha. Já suas camisas são da marca equatoriana Marathon, com a titular totalmente em amarelo, enquanto a reserva em Diferente, preto com né? bola. Marca patrocinador. Grupo F. Holanda, a maior seleção que nunca foi campeã da Copa Outra seleção que era forte, mas também decaiu absurdo. do Mundo, vai para sua 12ª vez no torneio, sendo incrivelmente 3 vezes vice-campeã mundial, sendo as primeiras de forma consecutiva. Em 74, perdendo de 2-1 para a Alemanha Ocidental, e em 78 para a Argentina de Kempis, por 3-1 na prorrogação. E por último, a mais recente, em 2010, perdendo de 1-0 para a Espanha com aquele gol do Iniesta. A verdade é que a seleção holandesa revolucionou o futebol de todas as formas com Cruyff, mas nem por isso conseguiram atingir a tão sonhada taça, na qual seu único título cara na me dá uma história raiva foi até a hoje. Eurocopa em 1988, vencida por 2-0, com direito a gols dos craques Van Basten e Gullit contra a antiga União Soviética. Para 2026, ele vem para a disputa com um elenco forte, com nomes como Gravenberch e o ponta habilidoso Gakpo, ambos do Liverpool, e também o maior artilheiro da história da seleção, Memphis Depay, que soma 55 gols ao todo pela Monstro, esse joga, hein? nação. Quando seus uniformes são da Nike e vem com a titular na tradicional cor laranja, a reserva em branco com uma listra laranja no meio. Japão, os Bonita japoneses peito. vão para sua 8ª participação em Copas, e o mais surpreendente disso é que é de forma consecutiva, ou seja, desde a primeira edição, em 1998, até agora, eles foram sem falhar nenhuma vez. Indiscutivelmente, o futebol do Japão melhorou consideravelmente ao longo dos anos, principalmente pela popularização do esporte e incentivo gerado pelo craque Zico, que foi jogar no Kashima Antlers em 91. Após isso, Ó, o surgiram Zicão novas brabo. promessas, levando a consistência em avançar para as 8ª de final do torneio, sendo esse o melhor desempenho até hoje da seleção, que ocorreu 4 vezes, em 2002, 2010, 2018 e 2022. E quem sabe esse ano eles não surpreendem e acabam com esse tabu. Seus destaques são Mitoma, ponta esquerdo habilidoso do Brighton, Hitsu Duan, ponta direita do Frankfurt da Alemanha. Mas claro, principalmente o maior fator do Japão, sem dúvidas, é o coletivo unido. Já suas camisas são feitas pela Adidas. A titular vem toda em azul escuro, com detalhes para simbolizar o horizonte no centro, enquanto a camisa 2 é branca com listras Parece da coloridas. Alemanha. Suécia. Retornando para o torneio depois de ficar uma edição fora, a Suécia se classifica por meio da repescagem europeia, vencendo a Polônia por 3-2, com o último gol sendo de Gyökeres, com direito a essa foto pós-classificação. Que sem dúvidas é com a maior aura de todas as eliminatórias. No total, a seleção sueca chega a 13 participações em Copa, sendo o melhor desempenho no passado, em 1958, quando a Copa do Mundo ocorreu em sua própria casa, onde chegaram à final do torneio, perdendo somente para o Também Brasil. um grupo meio merda, né? Tipo, vai ser a Holanda ali e talvez a Suécia. O Japão, né? Aqui acho que passa 3, porque tem aquela questão do terceiro, né? Passar também os 8 melhores. Acho que dá pra passar 3, mas não tá de tão Pelé bom. por 5-2. Na atual geração, somam esperanças justamente com o já citado Victor Gyökeres, centroavante matador do Arsenal, mas também com o habilidoso ponta-direita Anthony Elanga, atualmente no Newcastle, sendo seus mantos fabricados pela Adidas, com tradicionalmente titular em amarelo e a reserva em azul com listras verticais estilizadas. Tunísia, uma das seleções africanas que mais Gente! vezes foram à Copa do Mundo, Quanta atingiu a marca de 7 informação, participações em gente! 2026. Porém, mesmo com essa torcida fanática, nunca conseguiram passar da fase de grupos. Aqui vai Mas ser mesmo assim, difícil fizeram também, hein? história em 2022, conquistando uma vitória sobre a França, que seria finalista naquela edição. E o único título dos tunisianos foi a Copa ser Africana de difícil a Tunísia 2004, passar, sediada hein? na própria Tunísia. Foram campeões em cima de Marrocos, vencendo por 2-1 na final. E mais recentemente, conseguiram arrancar um empate do Brasil, em um amistoso realizado em 2025. No seu grupo da Copa esse ano, contam com Elis Chirik, experiente volante de 30 anos que joga pelo Frankfurt. E além dele, também o ponta esquerda Ismael Garbi, de somente 21 anos, cotado como uma promessa, que atua no Augsburg da Alemanha. Quando as suas camisas são da capa, na qual a primeira camisa é totalmente vermelha com detalhes em branco, e a reserva é o oposto da titular, sendo totalmente branca com detalhes vermelhos. Grupo G. Bélgica. A seleção europeia que mais vezes foi a uma Copa do Mundo, sem nunca ter a vencido, chega agora à sua 15ª participação em toda a história, sendo a 4ª de forma consecutiva. E tudo isso Será que o De Bruyne vai? se deve à incrível geração belga, com grandes nomes como Hazard, Courtois e De Bruyne, conseguiram a melhor colocação em toda a história do país. Pô, da Copa passada ele estava forte mesmo, hein? Ficando na terceira colocação, a Copa de 2018 na Rússia, eliminando por 2-1 a favorita seleção 18. brasileira nas quartas de final e perdendo em seguida de 1-0 para a França nas semis, que seria os bicampeões mundiais. Essa aqui foi a melhor seleção Bélgica que tinha. Daquela belga. edição, ainda contam com a experiência de Kevin De Bruyne, Ele maestro vai. do meio-campo que atualmente está no Napoli. E fora ele, com o jovem habilidoso ponta esquerda Jeremy Doku, que pertence ao Manchester City. Para essa edição, os uniformes são da Adidas, com a titular sendo na cor E o vermelha. próprio Courtois, pô. O Courtois acho que vai também, não?
com chamas e a reserva num design bem chamativo, tons de azul e rosa. Egito, a seleção mais vencedora da África, com 7 títulos da Copa Africana, chega somente à sua 4ª participação na história e possui um objetivo muito claro: avançar para a segunda fase do Mundial. Visto que em todas as edições que esteve presente, nunca conseguiu superar esse feito. Mesmo tendo o melhor jogador de toda a história do Egito em atividade, Mohamed Salah, podemos dizer que a seleção vive em jejum. Afinal, seu último título foi apenas em 2010, vencendo a Gana na final. Porém, é admirável o que Salah faz pela nação, pois dentre todas as 4 vezes que foram para a Copa, 2 serão na época dele, a primeira em 2018 e a segunda neste ano. Quantos mantos são fabricados pela Puma, com a camisa 1 totalmente em vermelha, com desenhos que remetem às pirâmides do Egito, e a reserva em branco, também com os mesmos desenhos que remetem a isso. Irã. Uma das maiores dúvidas para esse torneio seria a confirmação da presença ou Questionável a presença do Irã, né? não da seleção iraniana, devido aos problemas políticos com os Estados Unidos. Porém, o Irã está confirmado pela FIFA, jogará sim a Copa segundo o presidente Infantino. Com sua participação em 2026, chegarão a 7 vezes disputando a Copa, mas nem tudo são flores para eles. Afinal, desde sua primeira participação, em 1978, eles jamais avançaram para a fase seguinte, sempre caindo na fase de grupos. Vale lembrar que na última Copa, né? houve um jogo entre Irã e Estados Unidos, valendo a segunda vaga do grupo B. Porém, eles acabaram perdendo de 1-0 e ficando assim, mais uma vez fora da oportunidade de disputar a segunda fase. Seu jogador mais conhecido, sem dúvidas, é Taremi, centroavante, camisa 9, que hoje está no futebol grego pelo Olympiacos, mas já chegou a atuar em grandes clubes como Porto e Inter de Milão. Já suas camisas são feitas pela própria marca iraniana, Majid, sendo a titular em branco e a reserva em vermelho. Nova Zelândia. A única representante que se classificou pela Oceania nesta Copa, retorna ao Mundial para Absurdo quanto que esse grupo tem uns times aí aleatórios. a sua 3ª participação, Irã, após Nova 16 anos Zelândia. sem jogar o torneio. Também nunca tendo a marca de passar da primeira fase, como suas outras 2 companheiras de grupo. Ou seja, uma certeza temos nesse Mundial: alguma das 3 fará história avançando para os 16 avos de final. Quanto ao desempenho nas eliminatórias, fica claro quão grande é a diferença dela para as demais seleções, visto que a Nova Zelândia goleou todos os jogos que disputou, como por exemplo, aplicando 8-0 em Samoa, 8-1 em Vanuatu e por último 7-1 em Fiji. Caraca. Ou seja, se não tem Austrália, a papatudo da Oceania é a neozelandesa. Já no seu elenco, o jogador de maior destaque é Marco Stamenik, que joga hoje no Suécia da 2ª divisão inglesa, mas que já teve passagens por clubes como Estrela Vermelha e Olympiacos. Seus uniformes são da Puma, sendo a titular em branca e a reserva em preto. Grupo H. Espanha. A La Furia Roja entra no Mundial 2020. Essa pra mim é uma das favoritas, tá? Eu já até falei isso em outro vídeo aí, mas vale repetir. França, Espanha, Portugal, Brasil. Tem que colocar Brasil aqui, gente. Tem que colocar o Brasil aqui, não tem como. França, Espanha, Portugal, Brasil e Argentina, tá? 5 aí que eu colocaria como os tops. Aí depois tem umas secundárias ali, como a própria Alemanha. Pra mim, esses 5 estão antes da Alemanha. Vou passar aqui. Mas os 2 favoritos é França e Espanha, não tem como. Com a sua 17ª participação, sendo incrivelmente a 13ª vez consecutiva. Ou seja, desde 1978, na Argentina, até hoje, eles estão presentes sem falhar nenhuma vez. Quanto à Espanha, não há dúvida quando o assunto é referente a seu melhor desempenho, tendo sido em 2010 na África do Sul. Pô, esse time aqui era absurdo, tá? Quanto à Espanha, não há dúvida. Esse time aqui era absurdo. Olha isso aqui, cara. Quando o assunto é referente a seu melhor desempenho, tendo sido em 2010 na África. Cara, olha esse time. Não tem um mais ou menos. Simples assim. É tudo ou Real ou Barça. Cacilhas, Real. Iniesta, tá até aqui, porra. Eu não tinha visto o símbolo do Barça bem embaixo, eu não tinha visto. Barça. Davi Villa, Barça. Pois jogava, hein? O Villa na época que... Pô, em 2010 ele tava no auge. Xavi, muito brabo. Puyol. Porra, ó esse meio, cara. O brabo aqui, Fábio Alonso. Como é que é? É o Fábio Alonso, né? Ó essa zaga, cara. Puyol e Piqué é só a zaga do Barça, né? Esse cara eu não lembro quem que é. Esse eu não lembro quem que é. Ó essa zaga. Aqui o Sérgio Ramos era lateral ainda, esse pá. Sérgio Ramos. Porra. Busquets. E o Pedro, né? Do Sul, quando se sagrou pela primeira vez campeão Cara, mundial. absurdo. O seu fantástico time de Xavi e Iniesta. Para essa Copa do Mundo, eles apostam suas esperanças na nova geração para trazer o bicampeonato para o país, com predominantemente jogadores do Barcelona, sendo o craque do time Lamine Yamal na ponta direita e no Monstro. meio campo Mas ele vai, né?
Ele vai. com Pedri e Fermin Lopes. Eles chegam cotados como um dos favoritos ao título, principalmente por sua conquista do tetracampeonato da Eurocopa em 2024, quando venceram os ingleses por 2-1 na final. Já seus mantos são da Adidas, com a titular na cor vermelha Inglaterra vem forte também, tinha esquecido da Inglaterra, mas vem forte. e listras amarelas, enquanto a reserva vem num tom de creme com detalhes que remetem aos Bonita manuscritos camisa, do hein? país. Cabo Verde. A seleção africana de muita Cabo identificação Verde com eu o nunca Brasil, vi, não tá? só por falar português, mas sim toda uma cultura em volta do futebol, chega para sua primeira edição de Copa do Mundo em toda a história. E só por esse Olha, feito que da já é um hora. motivo do país inteiro estar em festa. Sua classificação Por isso que eu falei que eu nunca vi jogar, nunca tinha ido pra Copa. Pô, legal. É legal ver países que nunca foram indo, né? para o Mundial veio pelas eliminatórias, quando ficou em primeiro lugar do seu grupo, Fazendo história já ali. Melhor que superando a Camarões. tradicional seleção dos Camarões, por detalhe, vencendo eles no confronto direto na sua casa pelo placar de Legal. 1-0. Seus maiores destaques são o centroavante Dailon Livramento, que está atuando pelo Casapia de Portugal, mas recentemente estava emprestado ao Essa Hellas é uma Veronas oração, da né? Itália. Fora ele, também tem o experiente Ryan Mendes, que hoje joga pelo Igdir, da segunda divisão turca, mas que em sua trajetória chegou a jogar por Lille e Nottingham Forest. Quanto suas camisas são feitas pela marca Capelli Sport, e a titular vem totalmente em azul, com detalhes em vermelho, enquanto a reserva vem totalmente em branco. Arábia Saudita. O país do Oriente Médio, Outro conhecido por que ser a também- dona do petróleo todo, atinge a marca da sua 7ª participação Sinceramente, na competição, sendo a não acho terceira que de vá forma com tudo, não. consecutiva. Seu melhor desempenho foi logo na primeira Copa do Mundo que jogou, em 1994, quando avançou em segundo lugar no grupo da morte, com Holanda, Bélgica e Marrocos, mas acabaram perdendo nas oitavas por 3-1 para a Suécia. Além disso, também tivemos a vitória mais surpreendente da última Copa, quando a Arábia ganhou da Argentina na fase de grupos por 2-1, e mesmo assim ficou em último lugar do grupo. Putz. Inacreditavelmente, a Argentina só perdeu esse jogo na Copa toda. No seu elenco, contam com a maioria dos jogadores atuando pela Liga Saudita, nos principais times como Al Hilal, Al Nassr e Al Ahly. Fora eles, o único jogador que atua na Europa é Saud Abdelhamid, lateral direito do Lens, da França. Já suas camisas são da Adidas, com a titular na tradicional verde, com alguns detalhes em azul, e a reserva totalmente branca com detalhes dourados. Uruguai, a bicampeã do mundo no tempo dos dinossauros em 1930 e 1950, está indo para sua O 15ª tempo dos dinossauros é brincar. Até demorou pra informação cair no meu cérebro de tanta informação que tem nesse vídeo. Eu tô até cansado, gente. Vamos dar uma pausinha pra tomar uma água? Toma uma água você também aí. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Gente, que vídeo longo. Tô bugado. Não que pelo fato de ser longo, porque eu gosto de coisa longa, tá? Lá ele, ixi, sai fora. Não, eu gosto de assistir vídeos longos. Eu gosto de assistir, por exemplo, vídeos de 1 hora. E fico de boa. O problema é que esse aqui é uma metralhadora de informação. Portugal. Porra! Seu cérebro fica até meio pá. Mas ó, a gente para, dá uma aquecida aqui, ó. Ai, vamos pra cima, vamos continuar. Falta só meia hora. Zoeira. participação no torneio. Seu título mais famoso é em 50, quando ganhou a Copa do Mundo em cima do Brasil no Maracanã lotado. O Certo. famoso Maracanazo. Caso você não saiba, o Uruguai utiliza 4 estrelas na camisa por se considerar tetracampeã mundial, devido aos títulos das Olimpíadas de 24 Ah, essas brisas, velho, de a pessoa se considerar, igual o Corinthians que considerava que tinha uma Libertadores baseado na imaginação dele antes dele ter ganhado, né? e 28, mas segundo a FIFA, são somente bicampeões. Mundial, né? Quanto ao melhor desempenho recente, foi em 2010, com a famosa defesa de mão de Soares contra a Gana, nas quartas de final, garantiu o time chegasse às semifinais depois de 40 anos. A Celeste Olímpica, em 2026, conta com a sua nova geração de talentos, lideradas pelo polivalente Federico Valverde do Real Madrid e o Joga experiente muito. De Arrascaeta do Flamengo. Os uniformes agora são fabricados pela Nike, contendo a titular na tradicional azul claro, com gola branca, e a reserva sendo em azul escuro, inspirada no traje do É, a seleção uruguaia é sempre aquela encardidinha que tem, tipo, 2, 3 jogadores que jogam bem. Nesse caso, esse é o Valverde e o Arrascaeta. Mas antes era, tipo, Furlan. Quem que lembra aí do Furlan? O próprio Lugano, que eu citei anteriormente de uma forma bem errônea, né? Pantera Negra. Grupo I, França. Os franceses estão indo para sua Aqui 17ª Aqui fudeu, tá? Copa, sendo bicampeões e um dos favoritos para levantar o caneco. Tudo por conta de uma enorme quantidade de jogadores bons que a França possui. Seu Absurdo, primeiro velho. título veio em 1998, quando liderados pelo craque Zinedine Monstro, Zidane venceram o monstro. Brasil por 3-0 na final. Enquanto seu segundo título veio com o protagonista Kylian Mbappé, que com apenas 19 anos já se sagrou campeão mundial. Somado que em 2022 marcou um hat-trick na final, e mesmo assim não foi o suficiente para ganhar. A verdade é que muito provavelmente ele se tornará o maior artilheiro de Copas ainda esse ano. No esquadrão francês fica até difícil de escolher o maior destaque, mas sem Cara, essa seleção é absurdo, tá? artilheiro de Vamos ver Copas de novo. ainda esse ano. No esquadrão francês fica Mano, a zaga é muito boa. O ataque é absurdo. Porra, velho.
É difícil de escolher o maior destaque, mas Olise. sem dúvidas que além de Mbappé do Real Madrid, eles também têm o bola de ouro Dembélé do PSG e o habilidoso Olise do Bayern de Munique. Quanto às suas camisas, são da Nike, vindo Como a é que titular segura no isso, tradicional azul, enquanto a reserva num tom de verde claro, em referência à estátua Mano, da é torcer pra dar uma zebra tão monstra e a França sair antes, que daí as chances aumentam. Mas, cara, qual a chance disso acontecer? liberdade. Senegal. A boa seleção africana vai para sua quarta vez em um mundial, sendo a terceira de forma consecutiva, ou seja, mais de 70% das idas foram nos últimos 12 anos. Sua Copa de maior destaque foi logo a primeira, quando se classificou em 2002, na qual, de forma surpreendente, avançou até as quartas de final, começando pelo seu grupo da morte, com Dinamarca, Uruguai e França, em que avançaram sem perder grupo. para ninguém. Chegando às oitavas, eliminaram a tradicional Impressionante Suécia, eles terem mas passado acabaram nesse grupo, perdendo hein? para a Turquia de 1-0 na prorrogação. Em 2026, a seleção comandada por Sadio Mané, que hoje está no Al Nassr, chega com alguns destaques, como Pape Gueye, volante do Villarreal, e Nicolas Jackson, o centroavante reserva do Bayern de Munique. Quanto a seus mantos, são fabricados pela Puma, sendo a titular na cor branca, com detalhes culturais na camisa, e por sua vez a reserva em verde, com detalhes no centro. Iraque, retornando para sua segunda Copa do Mundo na história, depois de 40 anos de espera, outro eles se time aí classificaram que pós-repescagem nunca vi mundial, jogar. ganhando da Bolívia por 2-1, fazendo a festa dos torcedores iraquianos. Seu único título na história foi uma Copa da Ásia em 2007, vencida por 1-0 contra a tradicional Arábia Saudita, com uma campanha emocionante, eliminando Vietnã e Coreia do Sul para conseguir esse feito. Na primeira e única participação de Copa do Mundo que jogou, em 1986, fez o esperado, perdendo todos os jogos de seu grupo, mas com honra. Porra. Fez o esperado, perdeu tudo. Aí é absurdo, hein? Aí você foi monstro, hein? Sem tomar nenhuma goleada, jogando contra México, Paraguai e Bélgica. Já seus melhores jogadores são o centroavante Ali Al-Hamad, que joga pelo Luton Town da terceira divisão inglesa, e o meio-campista Zidane Iqbal, que atua pelo Utrecht, Olha lá, da o Holanda, Zidane. mas se profissionalizou na base do poderoso Manchester United. Quanto a seus uniformes, são da marca alemã Jaco, no qual a titular é em verde e a reserva vão meter em o branco, Jaco, filho. Noruega. A subestimada seleção norueguesa está indo para sua quarta vez em um mundial, retornando depois de um período de 28 anos longe do torneio, vindo de forma direta nas eliminatórias europeias, ficando Vai vir na com frente o da Haaland. Itália, vencendo eles nos dois confrontos diretos por goleada, sendo 3-0 na casa da Noruega e 4-1 na própria Itália. Sua melhor Copa do Mundo de todas foi em 98 na França, quando avançou para as oitavas de final sem perder na fase de grupos, por exemplo, ganhando da seleção brasileira por 2-1. Sim, por incrível que pareça, o Brasil nunca venceu eles. Mas acabaram caindo em seguida, perdendo para a Itália por 1-0. Caraca, Brasil, aí tá foda, hein? Nunca ter vencido da Noruega, cara. Sua geração atual, sem dúvidas, é a melhor da história, tendo como base do time diversos jogadores do Bodo Glimt, time que vem surpreendendo nas competições europeias. E além disso, possuem o Erling Haaland, matador do Manchester City, como também o camisa 10 capitão, Martin Odegaard, do Arsenal. Já suas camisas são da Nike, onde a camisa 1 vem em referência à bandeira nacional do país, Vai enquanto a vir reserva forte, hein, totalmente também. em preto, sendo o escudo e a marca na mesma tonalidade. Grupo J. Argentina. Os atuais campeões do Argentina! mundo chegam para sua 19ª edição, se tornando assim a terceira seleção com mais vezes na história de participar da Copa, superando a Itália, que estava empatado com 18 vezes. Em 2022, Ué, não os era o germanos Brasil? chegaram ao seu tricampeonato mundial, após 40 anos sem saber o que era ganhar, sendo a última em 1986, a famosa Copa em que Maradona destruiu seus adversários. Quanto à última Copa no Catar, quem destruiu foi Messi, marcando 7 gols que trouxeram a alegria É, para os Messi, argentinos. chega, né? Chega, você já ganhou a sua, já tá bom. Agora, pô, já podia ter aposentado. Pô, se eu fosse o Messi, é que tem essa questão da grana e tal. Pô, eu devia ter vontade logo depois da Copa. Cara, ganhei a Copa, meti 7 gols na Copa, acabou, chega, né? No ciclo atual, para 2026, foi marcado pela soberania deles nas eliminatórias, ficando isolados em primeiro lugar com 38 pontos, além Erros. de ganhar os 2 jogos do maior rival, Erros o de Brasil. puta. Quanto seus jogadores ainda depositam a esperança no craque Lionel Messi, na qual atualmente joga pelo Inter Miami. Fora ele, ainda temos nomes como Mas dessa vez ele não vai conseguir carregar, né? Eu acho que os moleques mais novos estão jogando até mais em atividade. Julian Assim. Alvarez, centroavante Joga do Atlético muito. de Madrid, e Enzo Fernandes, meio-campista do Chelsea. Já seus mantos são Também fabricados joga pela muito. Adidas, onde a titular vem no tradicional azul e branco listrado e a reserva em preto com detalhes em tons de azul. Nossa, que bonita essa camisa aqui. Argélia. Voltando para uma Copa do Mundo depois de 12 Vai anos passar fora, fácil os aqui argelinos também, hein, tomam sua gente? quinta passagem em um Mundial da FIFA, sendo seu melhor desempenho Não, Argélia. justamente em 2014 Argentina, no tá? Brasil, quando foi sua primeira vez avançando de fase em segundo lugar na fase de grupos, mas acaba caindo nas oitavas de final, perdendo de 2-1 para a seleção que viria a ser campeã, a Alemanha, que por sinal foi um jogo difícil, sendo decidido somente na prorrogação. É, Brasil, devia pegar umas dicas com eles, né? Quanto a seus títulos, possuem apenas 2 Copas Africanas, na qual a primeira foi em Que tristeza, 1990, cara, a gente ganhando ter de 1-0 perdido da 7 a Nigéria, 1, a mais mano. recente em 2019, com Mahrez e companhia, vencendo
sobre Senegal a final por 1-0. Seu elenco atual é formado pela experiência de Riyad Mahrez, ponta esquerdo que atuou por muitos anos no Manchester City e atualmente joga pelo Al Ahly da Arábia Saudita, e também por jovens jogadores como Ibrahim Maza, meio ofensivo do Leverkusen, e Ryan Ait-Nouri, lateral esquerdo do Manchester City. Já seus uniformes são da Adidas, na qual a titular vem totalmente em 2 tons de verde e a reserva em branco com símbolo centralizado. A Áustria, retornando para o Mundial após 28 anos de ausência, os austríacos vêm de uma ótima eliminatória, passando em primeiro de seu grupo, apenas com uma derrota, e somado a isso, chegam a 8ª vez disputando o torneio. Incrivelmente, a Áustria já foi terceira colocada em uma Copa. Isso ocorreu em 1954 na Suíça, onde na Faz tempo, né, gente? Muito tempo, esquece isso aí. fase de grupos passam 100% ganhando seus jogos contra Escócia e Tchecoslováquia, seguindo assim para as quartas de final, eliminando os donos da casa por um placar jamais visto antes, 7-5 contra a Suíça. Mas o sonho acaba ali, nas semifinais, perdendo de 6-1 para a Alemanha Ocidental, encerrando sua participação. Em 2026, o time conta com o experiente David Alaba, zagueiro do Real Madrid, e também Marcel Sabitzer, do Borussia Dortmund, na qual ambos finalmente vão disputar uma Copa do Mundo. Quanto suas camisas são feitas pela Puma, sendo a titular em vermelho com as mangas pretas e a reserva em branco com design feito para parecer uma mesa de mármore. Jordânia. A única seleção estreante do Oriente Médio vai para sua primeira vez jogando o torneio. Mano, são várias seleções que estão na primeira vez, né? Que doideira, cara. Pensou uma delas. Olha esse cara aqui. Parece o... Puta, como é que chama? Eu sempre esqueço o nome das pessoas que eu vou comparar, velho. Como é que chama o comediante? O Igor Fina. Porra, é o Igor Fina aqui, ó. Igor Fina. Olha lá. É o Igor Fina ali, gente. Igor Fina. Igor Fina! Porra, é ele. Meio das eliminatórias asiáticas, ficando em segundo lugar no grupo apenas atrás da Coreia do Sul, conseguindo bons resultados, como um empate em 1-1 contra a seleção sul-coreana na casa deles. Como a Jordânia não possui nenhum título, podemos dizer que o maior feito recente foi ter sido vice-campeão da Copa Árabe da FIFA, torneio de menor expressão realizado somente entre seleções árabes, perdendo por 3-2 na final contra Marrocos, em 2025 no Catar. Quanto a seus jogadores, a maioria atua em ligas do Oriente Médio, como o Catar e na própria Jordânia. Porém, tem sim seus jogadores de maior destaque, e são Moussa Taremi, ponta direita de 28 anos, que joga no Stade Rennais, da França, e Izan Al-Arabi, zagueiro do Seul, da primeira divisão sul-coreana. Já seus uniformes são da Kelme, na qual a titular é branca, com detalhes em vermelho, e a reserva em vermelho com detalhes em preto. E também possui uma terceira opção totalmente em preto. Grupo K. Portugal. Agora chega o português. Para sua 9ª Copa do Mundo. E o mais impressionante disso é ser a 7ª seguida. E tudo isso se deve tanto pela boa geração passada, com nomes como Deco, Figo, esse Portugal era foda também, hein? Principalmente Cristiano Ronaldo, que desde que estreou nas Copas do Mundo em 2006, jamais deixou de levar sua seleção para uma Copa. Apesar disso, a maior colocação de Portugal veio com Eusébio, em 1966, ficando em terceiro lugar, onde começa na fase de grupos, terminando em primeiro lugar, ganhando todos os jogos, e eliminando o Brasil de Pelé e Garrincha na fase de grupos. Nas quartas, ganha da surpresa Coreia do Norte por 5-3, mas acaba sendo eliminada pela futura campeã Inglaterra pelo placar de 2-1. Mas para muitos, com essa nova geração talentosa, com nomes como Vitinha, João Neves, pra mim aqui é Portugal que tá vindo muito forte, tá? e Nuno Mendes, do PSG, podem surpreender na Copa, sendo comandadas pelos experientes Bruno Fernandes, do Manchester United, e Cristiano Ronaldo, do Al Nassr. Quanto a seus manos, são fabricados agora pela Puma, sendo a titular tradicionalmente na cor vermelha e a reserva em branco. Pô, se, num mundo hipotético, Portugal ganha... Cara, a última foi Messi e essa Portugal. Os caras empatam até na quantidade de ganhos de Copa, de tudo, né, velho? Mete ao Oceano Atlântico, famoso pelas navegações portuguesas. Congo, retornando para uma Copa do Mundo após Congo 52 anos, o Congo também, chega somente a sua segunda vez no Mundial, ganhando da Jamaica na repescagem por 1-0 na Congo prorrogação. também é brincadeira, velho. Essa é a primeira vez que o país disputará com esse nome, pois em 1974, o país ainda se chamava Zaire, por conta da ditadura militar totalitária que existia no país, no qual o ditador tinha renomeado o Congo para esse nome. Na única edição que disputou, não O cara assume o país e fala, não tô curtindo tanto o Congo, não. Vou colocar o nome de Jairo. foi bem, perdeu todos seus jogos na fase de grupos, para as seleções de Escócia, Iugoslávia e Brasil. Já seus títulos só ocorreram antigamente, sendo nas Copas Africanas dos anos de 1968 e 1974. No seu grupo atual, contam com jogadores como Yoani Wissa, centroavante do Newcastle, e o conhecido Aaron Wan-Bissaka, lateral direito que está no West Ham, mas que já jogou no Manchester United. E o conhecido... Camisas são da Umbro, onde a titular vem totalmente em azul claro, enquanto super a conhecido além delas, a terceira opção em vermelho. Uzbequistão, a última seleção desse vídeo que fará sua estreia na Copa do Mundo de 2026, se classifica de forma direta pelas eliminatórias asiáticas, fazendo uma ótima campanha. Vários times novos, vários e vários. Da tradicional seleção do Irã. A maior curiosidade é quanto ao seu técnico, que é Fábio Cannavaro, campeão do mundo como jogador pela Itália em 2006, além de ser escolhido bola de ouro no mesmo ano. Dentre seus jogadores, a maioria atua nas próprias ligas
ligas do país, mas existem dois que se destacam, sendo principalmente Abdülkadir Şusanov, zagueiro de 22 anos do Manchester City, e Eldor Shomurodov, capitão e centroavante que atua pelo Istanbul Basaksehir da Turquia. Seus uniformes são da marca Set Saber, do próprio país, na qual a titular vem em azul com detalhes em branco e a segunda camisa em branco com detalhes azul. Colômbia. Os colombianos retornam para o Mundial após ficarem fora da última edição, somando assim 7 participações ao todo Luiz no Dias. Mundial. E em seu ciclo para a Copa do Mundo, podemos destacar os bons resultados nas eliminatórias, como por exemplo, Aqui vai ser encardido também, viu, gente? Os caras sempre são marrento, pô, sabe bater, esses caras são fera também. vitória sobre a seleção brasileira por 2-1, com show de Luiz Dias, como também Joga a vitória muito. sobre o mesmo placar pela Argentina. Quanto ao seu desempenho em torneios, eles possuem apenas uma Copa América vencida em 2001 por 1-0 contra o México. E nas Copas, o melhor desempenho foi no Brasil em 2014, quando avançou até as quartas de final perdendo por 2-1 justamente para a seleção brasileira. Já seu melhor jogador é o já citado Luiz Dias, que hoje joga pelo Bayern de Munique, Sim. fora ele também os velhos conhecidos como Rames Rodrigues, que simplesmente só quer jogar pela Colômbia, como também o habilidoso Que John Arias, brabo! O Ramos só quer jogar pela Colômbia, é isso. que atualmente está no Palmeiras. Seus mantos Tá. são fabricados pela Adidas, onde a titular vem na cor amarela, enquanto a reserva em um tom de azul turquesa. Grupo L. Inglaterra. O país Chegou. criador desse esporte amado por todos nós está indo para sua 17ª Nossa, essa é a bandeira da Inglaterra. O que aconteceu? O que é isso? Acho que tem alguma coisa errada aqui, hein? É isso mesmo? participação em Copas, buscando o tão sonhado bicampeonato. E para seus torcedores finalmente poderem dizer que o Ó o futebol Bolsonaro! É o Bolsonaro, gordão, velho! Ô Bolsonaro! Porra! Tá ok? voltou para casa. Sua melhor campanha foi justamente no seu único título, ocorrido em 1966 na própria Inglaterra, vencendo na final a Alemanha Ocidental por 4-2, marcado pela polêmica em volta do gol de Hurst. Essa Quando seu melhor Inglaterra desempenho de recente foi na agora Rússia, tá em 2018, absurdo, onde chegaram viu? às semifinais quando perderam por 2-1 para a Croácia. Quanto sua geração atual, é sempre a mesma coisa. Esperamos muito e entregam pouco, geralmente pipocando. Mas dentre os nomes temos o talentoso Jude Tem o Bellingham, Bellingham. meio-campista do Real Madrid, e a dupla do Arsenal, formada por Declan Rice e Bukayo Saka. Fora o gelado Cole Palmer do Chelsea. E por último, Harry Kane, que vem destruindo Pô, tá absurdo esse ataque meio, viu? Tá absurdo. Agora a zaga eu já não sei tanto. pelo Bayern de Munique. Já soma mais de 50 participações para gol nessa temporada. Suas camisas são feitas pela Nike. Sendo Se ele jogar bem, ele é o melhor do mundo. Mesmo eu discordando, tá? Mas eu acho que ele vai ganhar. titular na tradicional cor branca e a reserva na cor vermelha com símbolo centralizado. Croácia, país que surgiu a partir da dissolução da Iugoslávia, chega para 2026 a sua 7ª vez na história do Modric. Mundial, tendo sempre um excelente retrospecto na competição, como em 1998. A fé vai até acabar Logo de aqui, de cara, tão na sua longo que é primeira o vez vídeo. jogando a Copa, no qual chegou até a semifinal, caindo somente para a futura campeã, a França, pelo placar de 2-1. E também recentemente fez ótimas campanhas, como em 2018, onde chega pela primeira vez na final da Copa do Mundo, sendo vice-campeã novamente para a França, perdendo por 4-2. E somado a isso, em 2022, na última edição, chegando novamente à semifinal. Vamos concordar, é um baita desempenho. E com É um baita certeza isso se desempenho. deve pela sua geração que ama jogar pelo seu país, com nomes experientes ainda atuando pela seleção, como o craque Luka Modric, que ainda joga pelo Milan, como também Ivan Perisic, ponta esquerda do PSV da Holanda. E na nova geração temos Gvardiol, zagueiro do Manchester City, que se tornou uma dúvida para a Copa, depois da sua fratura da tíbia em janeiro de 26. Quando seus uniformes são fabricados pela Nike, sendo a titular no famoso quadriculado em vermelho e branco e a reserva repetindo o mesmo padrão em 2 tons de azul. Gana, a seleção da África Ocidental, chega para sua 5ª Copa do Mundo, sendo a segunda de forma consecutiva. Dentre todas as edições, com certeza a mais lembrada é a de 2010, no qual caem perdendo para o Uruguai nas quartas de final nos pênaltis, após aquele incrível lance do Suárez, na qual ele coloca a mão na bola para evitar o gol de Gana. Quanto à sua última vez no Mundial, acabaram não passando da fase Suárez de era grupos, mesmo gênio, assim né, fazendo velho? bons jogos, como contra O cara defendia de mão, o cara mordia a orelha. Soares era monstro. Portugal, que acabaram perdendo por 3-2 para eles. Já seus jogadores de maior destaque são Anthony Semenyo, ponta direita do Manchester City, e Mohamed Kudus, promissor meio-campista que hoje joga pelo Tottenham. Seu mantos são da Puma, na qual a titular vem na cor branca, com desenhos que remetem a uma teia de aranha, enquanto a camisa 2 é amarela, também com um grande grafismo. Panamá, por fim, a última seleção desse vídeo, que retorna para a Copa do Mundo depois de ficar fora de 22. E é lembrada justamente por fazer sua estreia na Copa da Rússia em 2018, ou seja, chega somente a 2ª vez ao Mundial. Na sua única Copa que jogou, acabou não pontuando, porém fazendo 2 gols, um contra a Inglaterra e outro contra a Tunísia. E só por isso já foi um motivo de orgulho e festa não só para os jogadores, mas também para o país do Caribe. E em 26, eles buscam ter um melhor desempenho com seu elenco, dando destaque para Amir Murilo, lateral direito, que O que não é muito difícil, né? Porque no outro não foi bem. Então, pra ter o melhor, só ser um pouquinho melhor que o último. no Besiktas da Turquia, também José Córdoba, zagueiro do Norwich City, da 2ª divisão inglesa. Suas camisas são da Reebok, sendo a titular em vermelho, a reserva em azul e a terceira opção em branco. E se você chegou até aqui e gostou do vídeo, peço que se inscreva Pô, no canal. muito brabo, velho. Rapaziada, se inscreve aqui também. Vou deixar o link desse vídeo na descrição.
Brabo demais, hein? Caraca, o maluco trouxe informações infinitas aí pra nós, várias curiosidades. Rapaziada, não vou estender muito, que já tá aí 1 hora de vídeo. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.